Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Crescer e Frutificar. Eu sou a Deise. Eu sou o Fábio. E eu sou o Vinícius. É isso aí. E esse é o nosso segundo podcast da série a respeito da Bíblia, Sim. da autoridade da Bíblia, né? Mas finalmente estamos agora avançando, né? Esse tema. Isso. Conta pra gente, você assistiu o primeiro episódio? Naquele episódio, o título dele é A Bíblia é Sagrada? A gente tratou a respeito de questão de inspiração, de quanto que do homem tem, né, na composição da Bíblia, então a gente pode confiar nela, né? Isso. E eu acho que assim, pra quem não assistiu, tem que assistir, gente. Mas é um excelente episódio para você tirar algumas dúvidas. E eu diria assim, para todo cristão, ele ter noção de como ele, vamos dizer assim, não só defender, porque a gente não tem que defender Jesus. Na verdade, é defender a nossa mente para não ficar confusa. Entender que existem dados suficientes, comprovação suficiente que ela é realmente a palavra de Deus, e você vai ter que assistir justamente para lembrar disso. E lembrar, porque quando você for confrontado com teorias, porque não faltam teorias para dizer que ela não é a palavra de Deus, você lembrar desses pontos, que é muito importante. Tá? O argumento é sempre que ela foi escrita por homens. Esse é o primeiro argumento, né? Então, enfim. Só que nós vimos no episódio passado justamente essa dinâmica entre Deus e o homem, né? Uhum. Que ele faz em tudo que ele nos chama para trabalhar com ele, né? Exatamente. Sim. Hoje a gente vai falar sobre... Cânon do Antigo Testamento. Isso. Cânon. Cânon. Isso é uma palavra complicada. Cânon. Porque muita gente já ouviu falar e a gente não entende o que é cânon. Cânon, que coisa... Isso é para os teólogos. Exatamente. Mas é um questionamento importantíssimo, porque o cânon das escrituras, para quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática, tem a ver com como foi formada a Bíblia, né? Então a gente precisa entender, inclusive porque há questionamentos até hoje, não só no mundo acadêmico, mas no mundo em geral, dizendo assim, mas a Bíblia não está... fechada. Também aquele assunto, a Bíblia foi escrita por homens, mas quem diz que isso não foi arquitetado, né? Entre outros assuntos aí que a gente tem que ficar esperto, compreender melhor, ter um pouquinho mais de noção, porque a história da formação da Bíblia, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E é outro processo também dirigido por Deus, né? Exatamente. E é importante dessa série, né? Como a base principal, acredito hoje, que da nossa fé é principalmente a Bíblia, né? E muitas vezes outras pessoas que tentam atacar ou tentam debater, eles colocam em xeque justamente questões como a veracidade, como é que foi feito a formação do cânon, como que foram escolhidos alguns livros. Então, realmente, existem debates nesse, principalmente para pessoas que estão em faculdades, estão em diversos campos. Então, é muito importante o cristão saber os argumentos ou a formação, aquilo que realmente é importante para ele defender, ele ter convicção da própria fé e assim também poder conversar com essas outras pessoas. Sim, entre outras crenças também que eles tentam, vamos dizer assim, não combater, mas convencer que as nossas escrituras, elas estão ou adulteradas, ou elas estão, digamos assim, forçadas a situação de ter colocado o Novo Testamento lá, que existem fraudes relacionadas a isso é muito interessante. Que está ultrapassada a mensagem, porque isso é um livro que foi escrito há muito tempo. Olha, gente, assim, há um grupo, né, cristão brasileiro, vamos pôr assim, que fala de atualizar a Bíblia. E essa semana eu vi a pessoa que está mais à frente, né, é a pessoa mais conhecida que fala a respeito disso, dizendo por que ele acha que tem que atualizar a Bíblia. Porque a Bíblia precisa ser atualizada para que não haja violência doméstica, para que não haja... Eu fiquei pensando onde ele viu na Bíblia qualquer tipo de encorajamento à violência doméstica e as outras coisas que ele citou também. Sim. Não tem isso. Sim. Porque são fala temas... de submissão. Submissão, então... retrógrado, coisa parecida, não né? é só retrógrado, mas é desculpa para o homem bater na mulher? Não, porque no versículo seguinte fala que o marido tem que...
amar como Cristo amou a igreja, entre outros assuntos, né? Que na verdade são assuntos modernos, mas que você tenta colocar a Bíblia em xeque. E você vai tirando a autoridade dela. Então, esse nosso debate aqui, pessoal, é muito interessante para vocês por causa disso. Porque estão até mesmo dentro do meio cristão tentando tirar a autoridade da Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E aí a gente fica, mas é um pastor falando, como é que eu vou debater com um pastor? Mas se o pastor está errado, tem que debater. Em Israel, os profetas não se negavam a falar contra outros profetas e sacerdotes. Até Jeremias, por exemplo, era um profeta e sacerdote, e ele falava contra os profetas e contra os sacerdotes do tempo dele. Então... Exatamente. Com relação às escrituras, a gente se surpreende pelos ataques que ela leva de todos os lados, né? Você está falando agora, por exemplo, de problemas internos, que você diz, a igreja cristã tá tendo esse tipo de debate, é estranho isso, né? Não deveria ter sido já uma coisa resolvida. Mas aí você tem um problema também entre as denominações cristãs, e aí a gente pode falar, a gente vai falar um pouquinho até de algumas divergências que existem nas escrituras de um tipo de cristianismo e outro, mas com relação a afirmações, não, essa daqui é a verdade porque nós somos assim, vocês são assado, enfim. E fora, aqueles que têm outras crenças também denominam o cristianismo através da palavra de Deus e distorcem também a questão. Então, ela é combatida o tempo todo. Por isso que parece um assunto que não é tão relevante para o cristianismo. É super relevante. O Alcorão, por exemplo, ele diz que ele veio... Como ele veio depois das escrituras hebraicas e depois do evangelho, ele rejeita Paulo, né? Mas ele fala que ele veio então para corrigir tudo que tinha de errado. E nós vimos, tá, pessoal? Se você não assistiu o episódio passado, você perdeu. A gente estava até comparando a Bíblia com outros escritos chamados de sagrados por outras religiões. Uma coisa breve, a gente, né, não era o propósito do podcast passado, mas... Sim. Nós falamos. Não é um propósito esgotar o assunto, né? Isso. E nem ficar falando mal da religião dos outros. Nossa é defender a verdade que nós entendemos que a Bíblia proclama, né? Sim. Mas antes de mais nada, já deixou seu like? É isso que eu ia falar. Então, teu joinha aí, comentários, fique à vontade. A gente vai revisar o comentário, vai fazer também as nossas considerações. E também inscrição no nosso canal, né, gente? Tem gente que está assistindo, tem episódios nossos que já tiveram mais de 1000 visualizações e a gente quer o pessoal acompanhando, né? Então se inscreva, coloca o sininho, porque aí a gente vai ter realmente, né, um bom desempenho e o vídeo vai circular melhor, né? E nós somos o tipo de canal que não grava todo dia, que não grava toda semana, então como a gente faz os nossos, né, a gente sobe os nossos vídeos uma vez a cada 15 dias, então ele já é normalmente sugerido menos pela própria plataforma. Não é perseguição, tá? Ninguém está dizendo, nós somos perseguidos pela plataforma. Não é nada disso. É só porque a gente faz menos, então ele sugere menos. Então, se você compartilhar com outras pessoas e nós aumentarmos a nossa visualização, isso ajuda bastante nosso canal a crescer também. Com certeza. E se você não segue a nossa página ainda, lá no Instagram, @crescer e frutificar, você está perdendo um monte de conteúdo de estudo bíblico. Gente, tá tudo lá. E nós estamos agora, nós estamos gravando aqui em outubro de 2024, eu não sei quando você vai nos assistir ou nos ouvir, né? Que a gente não tem só aqui no YouTube, esses podcasts também estão disponíveis nas nossas plataformas de áudio, né? Mas então siga a gente lá no Instagram, porque agora nós estamos com uma série de Atos dos Apóstolos, está indo super bem, o pessoal está gostando pra caramba. Inclusive no Instagram, falar pro pessoal que ainda não sabe, tem a comunidade lá, não sei como é que são membros, né? Que daí a pessoa não perde as publicações, que ela recebe direto por DM. Exatamente, o canal tá lá. Então se inscreve no canal do nosso canal. Muito bem. Então vamos lá, direto ao assunto, tá? Acho que temos que engatar aqui, né? Vamos lá. E aqui é interessante, né? Principalmente agora a gente vai começar esses próximos 2 episódios aí falando sobre a formação do cânon. E, assim, é uma dúvida que acho que bastante pessoal aí tem sobre
Foram um pessoal, uns executivos, Quem que uns foi concílios. que Como é que isso, foi né? essa escolha, assim, de qual livro entra, qual livro não entra? Às vezes o pessoal não sabe nem o que quer dizer concílio e diz, não, isso foi feito nos concílios. Foi feito pelo imperador, o fulano de tal, o ciclano. Isso aí foi forjado. Isso aí é uma... dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Porque a ideia de muitas seitas e gente que rejeita a palavra de Deus é citar dizendo que foi Constantino, que foi Domiciano, que foi sei lá quem que impôs certas regras. Domiciano nem tem como, né? Porque ele era um perseguidor, né? Mas enfim. Mas Constantino, né? Aí tudo quem mudou foi o Constantino. Sendo que, na realidade, o papel dos concílios não foi decidir sem base na prática anterior. Né? Uma das coisas... Constantino mudou o sábado para o domingo. Não, essa já era uma prática anterior. Exatamente. Eles só reconheceram, mas a gente já vai falar, se a gente mostrar um pouquinho dessa evolução, né? Como é que foi que aconteceu tudo isso? Porque eu acho que isso que vai tirar todas essas dúvidas aqui. E uma das coisas que o Vini falou logo no começo, que a gente já, né? Ele, então a formação do cânon. Aí nós, cânon? O que é cânon? Né? A gente não sabe nem o que é cânon. E aí a gente, não, o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, e a gente tá discutindo coisas que a gente não conhece nem o termo. Então, gente, cânon nada mais é do que uma palavra que o pessoal misturou, grego, hebraico, e é uma vara de medir. É como se fosse o nosso metro, a nossa trena. Exatamente. Né? É um pedaço de madeira, uma cana, na verdade, um pedaço de cana, para fazer medição de construção. Isso, e aí por que isso se de repente ficou aliado aqui com relação à Bíblia e até às vezes as leis também, isso não é direito canônico, coisas assim, ou seja, o cânon, eles pegaram essa palavra porque ela é uma lista de regras. É um padrão, né? Porque a gente fala assim, é uma cana de medir, quer dizer que existe um padrão para medir. Então para entrar na regra tem um padrão. Então teve regra, teve concílio. Foi um pessoal executivo da fé engravatado, não. Não era engravatado na época, né? Não era engravatado. Tá, mas a gente tem que pensar. Então. Né? Então vamos lá. E teve isso mesmo ou não teve? Que muita gente se pergunta. Teve, mas só isso. Então. Os concílios existiram e eles tiveram um papel importante. Então quem é essa gente que decidiu? Porque eu acho que é aqui que paira essa pergunta, que deixa muita gente... Começou? Eu acho que essa é a maior pergunta. Quando os livros começaram a ser considerados sagrados? Acho que essa é a palavra. Sagrado. A gente tem que partir daqui. Porque para nós, a palavra de Deus é regra de prática e de fé. Então ela vai basear a vida do cristão e ela vai acertar, corrigir, ela vai orientar. Então, se ela é palavra de Deus, ou seja, ela é sagrada, se ela é um padrão para a nossa vida, um modelo e orientação para nós, então quer dizer que a gente acredita que o que está escrito aqui foi orientado por Deus. Mas quem disse isso? Essa que é a pergunta. Quando disse isso? Quem é que confirmou isso? Né? Então, primeiro, antes de mais nada, eu acho que essa nem é uma dúvida difícil de responder, que eu já quero responder, né? Vamos responder. Vamos lá, primeira coisa. A gente tem que olhar para trás, para a história e pensar assim, Deus fez muitos sinais, maravilhas, desde a história do povo hebreu. Lógico que a gente está falando que existe o texto desde o Jardim do Éden, mas quando começa a redação de tudo, nós estamos falando do período do povo que saiu do cativeiro. É o povo que saiu do Egito. E a maneira como Deus tirou esse povo de uma escravidão, começa aqui um padrão interessantíssimo. Que vamos dizer assim, o primeiro passo para dizer assim, isso tem o dedo de Deus. Como os próprios magos diziam, né? Isso é dedo de Deus. Os magos egípcios. Os egípcios. Né? Porque senão vão achar que é lá de Jesus. Nada a ver. Não. Os magos egípcios. Os primeiros escritos, então, muito provavelmente começaram a ser produzidos depois da saída do povo do Egito. Isso. Já havia as tradições orais, né?
E aí entra um problema muito grande, porque as pessoas acham que tradição oral é que nem a nossa brincadeira do telefone sem fio, né? Sim. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas até hoje, nas sociedades onde não existe escrita, e hoje são poucas, é muito importante a preservação da história local através de tradição oral. Então, é realmente memorizado o negócio. E fora que existe uma técnica para passar de geração em geração, né? Então, quer dizer, você tem uma família e que a incumbência do pai é contar essa história para que a família depois, quando ela for formar outra família, ela já tem essa história. Então, essa é a forma como se contava a tradição oral, era você contar o conto de uma maneira resumida enquanto a criança é nova. E você vai aumentando essa história à medida que ela vai crescendo. Então ela vai memorizando, porque ela ouve tantas e tantas e tantas vezes aquilo, só que ela começa de uma maneira enxuta, pequena, resumida, e aquilo vai sendo acrescentado os detalhes, e depois quando ele é adulto ele consegue fazer a repetição. Então não é só um ouvir e repetir e é o risco de acrescentar alguma coisa. Não, existe uma técnica para transmitir a mensagem. Eu nunca esqueço uma das minhas professoras de pós-graduação na PUC, né? Que eu fiz pós-graduação de tradução e ensino do inglês. E ela estava contando uma história que ela leu num livro de uma antropóloga que foi para uma tribo africana que não tinha escrita. E ela estava lendo Shakespeare, Hamlet. E eles nunca tinham visto um livro na vida e eles ficaram super surpresos com aquilo, né? Aí eles... que legal, né? Que é isso aí que você tá fazendo? Aí ela, tô lendo, isso é uma história. Aí eles, conta a história pra gente. E ela começou a contar, quando começou a aparecer os fantasmas, eles... Não, mas isso não acontece. Isso não existe. Aí ela falou, não, mas isso é uma ficção. Aí eles, o que é a ficção? É uma coisa que não é verdade, que um autor inventou. Não, vocês falam mentira entre vocês e tá tudo bem. As histórias que eles contam são verdadeiras, né? Isso. Aí muita gente confunde a mitologia com a maneira de fazer a tradição oral. Porque veja bem, existe as crenças desenvolvidas através da mitologia, mas que vamos dizer assim, é uma outra forma de contar a história. Você está contando a história dos deuses, a história do sinal que foi, sei lá, vamos dizer que fosse um sinal sobrenatural. Mas quando você está contando a história do fato, então você vai receber aquilo e você vai transmitir. A mitologia, vamos dizer assim, embora ela também era transmitida via oral, mas para eles é uma coisa muito distinta. Eles não fazem o ser humano entrar nessa história como se ele tivesse uma maneira fantasiosa, como a gente faz com a ficção. Ele não. A história tem que ser dentro do que é concebível para o ser humano e o que se imagina do mundo dos deuses, né? Então tem que haver, vamos dizer assim, uma coerência. E aí é muito legal que tenha sido Moisés o primeiro a registrar, então, alguma coisa que já vinha de tradição oral, né? Inclusive, Gênesis capítulo 1, alguns creem que tenha sido um cântico, que era outra forma de memorizar a coisa, né? E porque ele foi educado no Egito. E no Egito, numa época em que a escrita saiu dos hieróglifos e estava indo para o alfabético. Então, o hebraico que ele registra não é como o hebraico que a gente tem hoje, que é umas letrinhas mais quadradinhas, né? Era um outro estilo de escrita do hebraico e ele escreve, ele registra, né, essa história. Aí tá, ok. A partir de que ponto... Aí eu vou perguntar para você, então, Vini. A partir de que ponto você acha que o povo viu os escritos de Moisés como sagrados? Eu imagino que naquela época, né, principalmente quando eles saíram do Egito, não deveriam ter muitos livros. Então, muito provavelmente, essa questão das leis e tal eram mais
mais transmitidas de forma oral. Uhum. Mas eu acho que, assim, um contato com uma lei escrita, esse é o que eu tava pensando quando eu tava refletindo a respeito desse tema, era quando Moisés sobe e sai, ele desce com as tábuas da lei. Então eles Aquilo foi considerado sagrado quando? Na hora que ele desceu. Na hora que ele desceu, imaginei. Ele chegou. Primeiro que o cara chega brilhando, né? Ele já chega com aquele rosto brilhando. Eles já sabiam que quando ele tá subindo, eles estão apavorados, pensando antes que Deus nos mate. Sim. Vai falar com ele, né? E aí ele desce e ali tem literalmente escrito o sagrado, assim, o que eles reconhecem sendo a palavra de Deus naquelas tábuas. Então ali tem as primeiras leis, que é o que Deus trouxe para eles ali, então, como lei escrita de Deus. Ok, então Moisés registrou todo o Pentateuco, nós cremos dessa forma, tá? Eu vou falar aqui com a audiência agora. Então, nós cremos dessa forma. Moisés registrou o Pentateuco. Houve edições posteriores que mudaram o nome de cidades e não sei o que para os leitores, né, à medida que o tempo foi passando, poderem atualizarem identificar o local, né? Gente, livro é feito novas edições a cada ano. Isso, Ah, Mas então isso é o normal. finalzinho, né? Porque depois que ele morreu, só ali pra frente, só que talvez tenha outro autor. Como, mas o restante... mas como você falou, certas colocações têm que ser atualizadas para o público novo. Né? Porque é um público de outra geração, né? Porque aí já não entende, nossa, onde que é essa cidade que tá falando? Agora, interessante é o seguinte, é que Moisés tinha que ser esse cara para registrar e ser o primeiro. Porque, olha só, ele foi viver aonde? Boa parte da vida dele. Boa parte da vida dele foi no palácio. Então, ele é o camarada que ele tem instrução de tudo que um príncipe era instruído, porque todos os príncipes, eles poderiam se tornar os regentes, os governantes do império, né? Porque a gente pensa em Egito só como país hoje. Mas naquela época a gente fala de um faraó. Faraó é o imperador. Ele praticamente governa a África inteira, né? Tudo bem que não tinha as mesmas quantidades de pessoas que tem hoje, mas nós estamos falando de um território aí continental. Então nós estamos falando de um homem e que está registrado lá nas areias, né, do Egito, todos aqueles feitos. Tanto que a gente fala assim, isso é um feito faraônico, quer dizer, uma grande obra faraônica, quer dizer que é uma coisa muito grande, muito bem feita, mas é assim, extraordinária, né? Então, algo que é faraônico é extraordinário. Agora, Moisés foi criado justamente nesse contexto. Então, ele é um homem apto para poder fazer os registros históricos de tudo que aconteceu. E quando ele chega para se apresentar para o povo, ele já chega aqui dizendo que ele veio em nome do Deus dos patriarcas. Então, a história dos patriarcas era conhecida, entende? Então, ele só está registrando. Ou seja, e quando ali em Deuteronômio, pouco antes dele morrer, termina toda a revelação de Deus, diz que ele enrolou o rolo, deu na mão dos sacerdotes que guardaram junto com a arca. Ou seja, os escritos de Moisés passaram por algum concílio para considerar se eles eram sagrados ou não? Pois é. Nunca. Não passaram em concílio nenhum. Nunca. Eles foram vistos desde o começo como sagrados. Sim. Né? Então, aí já começamos a desmontar esse argumento de que precisou de concílio. Ou né? seja, que foi homem que articulou o negócio e manipulou os escritos. Né? Ou seja, se desde o começo Deus está escrevendo a história através da história deles, né? Escrevendo os textos através da vivência, e esse é o homem preparado para fazer o registro, então a gente pode dizer que o começo das Sagradas Escrituras começou muito bem e sem precisar de uma outra chancela. Deus já estava chancelando ali, né? E assim, a partir desses primeiros escritos de Moisés, eu não sei se ainda está um pouco cedo, mas Moisés então ele monta ali o Pentateuco, que já é reconhecido como escritura sagrada, e a partir disso já começam a serem produzidas algumas cópias desses textos, ou eram assim, não, esses textos aqui e não pode mexer, e só a partir de alguns anos vão falar, pessoal, acho que tem que fazer alguma cópia. Não, eles já trabalhavam com essa ideia de ter cópias, né? E você percebe que há uma continuidade até no livro de Josué.
né? O livro de Josué, você percebe que ele é ligado a Êxodo mesmo, Sim, né? bem continuidade, né? Tem gente até que não chama de Pentateuco, fala que é Hexateuco, porque incluiria Josué, né? Então, também já foi visto como sagrado. Aí nós temos uma interrupção. Quem escreveu Juízes? Uhum. Quem escreveu 1º e 2º Samuel? Quem escreveu 1º e 2º Reis? Mas antes disso, a gente tem que fazer uma pontuação, aliás, uma afirmação aqui, né? Afirmação. Para o público saber. A partir dos escritos de Moisés, isso era chamado que você vai encontrar muito, né? Desde do Novo Testamento, mas você vai encontrar na linguagem teológica e também na religião judaica, né? Que é a Torá, que quer dizer esses 5 livros que nós temos por parte de Moisés. Então, a partir daí é a lei. O Novo Testamento não fala Torá, ele fala a lei. A lei fala isso, a lei fala aquilo. Então, são exatamente esses 5 livros primeiros, né? Então, a primeira forma de catalogar começa por esses 5 livros e a partir agora a gente vai desvendar. E daí o resto, né? Mas ele já tem uma classificação. Veja que ele já foi escrito pela mão de Deus ali e acompanhando a história, mas ele já está catalogado porque ele é definido. Essa é a lei. É importante a gente falar também que eles não têm esse nome no hebraico, né? Gênesis não se chama Gênesis, Êxodo não se chama Êxodo. Esses foram nomes que foram dados depois, porque no hebraico o título dos livros é sempre as primeiras palavras do livro, né? Então Gênesis no princípio. Então o livro chama? No princípio. E Êxodo começa com estes são os nomes. Então esses são os nomes. Esse é o livro, esses são os nomes. O nome do livro. Qual é o nome do livro de Êxodo em hebraico? Ele se chama Estes São os Nomes. Sim. Interessante. E Davi, quando ele fala que ele, em alguns salmos, como eu amo a sua lei, ele se referia justamente a esses livros. A esses livros. Exato, perfeito. É isso que a gente tem que lembrar na hora de ler o texto e identificar. Ele está falando do nosso Pentateuco, ele está falando dos 5 primeiros que Moisés escreveu. Né? Quando Jesus ele cita a lei e os profetas, ele já está identificando, é o Pentateuco. Inclusive no Novo Testamento existem diferenças de grupos religiosos que Jesus debate, que uns acreditam só nesta parte da Bíblia. Os samaritanos e os saduceus, eles só criam no Pentateuco. É a lei. O resto não é sagrado para eles. Exatamente. Né? Então... E isso é interessante, acho que não foi batido, mas assim, como que se divide então nessa parte do Antigo Testamento? Que tem a parte da lei e como que funciona essa divisão do restante dos livros? Então, vamos só a história dos outros livros, né? Que eu perguntei, quem escreveu Juízes, Juízes, 1º e 2º Samuel, Reis, Crônicas. Nós não temos os autores desse livro. Crônicas, muita gente acha que realmente foi Esdras, por causa do ponto de vista que ele conta a história. Muito favorável à dinastia davídica, embora não escondeu o pecado de ninguém e deixou bem claro que eles foram para o exílio por causa do pecado deles, né? Agora, 1º e 2º Samuel, alguns acham que foi Gade, Natã, aqueles profetas que estavam ali junto com Davi. Juízes, a gente não tem uma sugestão. Quem escreveu Juízes? Não sei, mas foi alguém que escreveu, que estava bem ali vivendo, talvez até o próprio Samuel, poderia ser, porque estava vivendo no limiar entre os juízes e a monarquia. Sim. Né? E aí já estamos falando de um período da história que já existem profissionais de escrita, né? Que já existem escribas. Os copistas. Aliás, se você for no Museu do Louvre, você vai ver a primeira estátua de um escriba. Que é um escriba, se não me engano, egípcio. Eu não lembro agora o que é, não, né? Cananita mesmo. Cananita, isso. Mas ele tá sentado e como se tivesse... É uma estátua bem primitiva, bem primitiva. É muito interessante a estátua. Mas mostra que o registro do profissional já existia, né? Esse profissional já existia. Agora, veja. Todos esses livros vão estar falando da relação do povo escolhido por Deus com a lei de Deus.
Então, todos os livros históricos estão falando da relação do povo com Deus através da lei revelada que eles não cumpriram. Tá? Aí vem os livros poéticos, que também é a mesma coisa. Eles estão trabalhando essa questão. Quanto eu amo a tua lei. E, né, os livros poéticos, eles também se relacionam com a lei. E os proféticos é só cobrança. Vocês não cumpriram a aliança. Sim, essa é a função profética, né? Isso. Na verdade, é recobrar que eles estão esquecendo da lei, dos livros da lei. Isso. Né? Isso. Como se dissesse, ó, existe um fato histórico que não pode ser esquecido no nosso meio. E vocês estão deixando ele para trás. Por quê? Porque vocês estão se misturando com outras culturas, porque vocês estão abrindo mão da história de vocês, porque existem conveniências, porque é uma história que deixa muito claro quem nós somos e o que Deus preparou para a nossa vida. Então, é interessante a gente parar para pensar nesse formato, porque a gente vai entender a importância até hoje para um judeu o que é a lei, que é essa parte da literatura, que é muito, assim, é a raiz da história. Da cultura de toda tudo. deles, Por isso que o né? judeu, ele não é só uma questão de fé. Eles têm a religião judaica, mas é uma questão nacional. É a identidade do povo. Se você tirar isso deles, você tirou Exato. a identidade ele pode como nem, povo. Exato, ele pode viver hoje como judeu, nem viver o judaísmo como religião, mas ele não pode negar as origens e a história, porque isso faz parte da identidade dele. Então os profetas estão batendo nessa tecla, vocês estão abandonando aquilo que Deus cravou como identidade do povo. Me parece um pouco assim, na parte histórica, ali, principalmente nessa época dos juízes, o povo tem a lei já, mas assim, eles não, parece que não fazem muito caso, porque eles vão lá, desobedecem a lei, daí eles tomam na cabeça, aí Deus vai lá, perdoa, redime eles, e daqui a pouco eles Então, de novo. estão lá de novo. Inclusive, às vezes, teve um episódio, perderam o livro da lei e o livro é encontrado dentro do próprio templo, né? Isso, e aí já estamos lá em Josias. Lá na frente. Né? Lá na frente, já pouco antes do exílio babilônico. E parece assim que o apreço deles cresce mais após o exílio na Babilônia, que eu acho que tem ali essa questão dessa... Isso. Que eles querem realmente tirar toda a parte cultural do povo judeu e aí sim, essa parte da lei realmente se torna algo tão importante. Então é um ponto de inflexão para o povo. Eles não, por exemplo, eles não confiavam nos seus profetas. Enquanto os profetas falavam coisas que eles não queriam ouvir. Eles não confiavam nos seus profetas. Foi só depois do exílio babilônico em que as profecias começaram a se cumprir que eles perceberam o que esses caras falaram estava inspirado por Deus. Aí tomou o caráter de sagrado. Eles meio que ignoravam porque eles não queriam ouvir e depois, após o cumprimento, eles falaram. Só que o interessante disso tudo é que, na verdade, existia um padrão para você identificar se realmente... Porque Deus deixou esse padrão. Se esse cara que tá falando, ele tá falando em nome de Deus. Duas coisas, né, que tinha que ter como padrão. Não podia negar a lei de jeito Exatamente. nenhum. Essa é a primeira coisa, padrão. Se falou alguma coisa fora do que Moisés, ou que nega qualquer coisa daquilo que Moisés escreveu, certo, para ver como que Moisés escreveu era o padrão, foi o cânon a de base, todo né? o cânon. A base. Tanto que a construído em cima. A regra era, o cara fala uma besteira que tá fora da lei, ou seja, que ele está indo contra a lei, qual era a ordem? Mata, né, o cara? Apedreja o cara. Primeiro, apedrejar o profeta. Por quê? Porque esse tipo de conduta, Deus disse, não é para admitir, porque vai corromper todo um sistema, vai corromper uma nação inteira. É muito perigoso o efeito em cadeia, digamos assim. Um desvio mínimo naquela época no que isso poderia gerar. Parece gerações, né? Gerou. E aí que muita gente toma o Antigo Testamento como um Deus muito severo. Mas, na verdade, o zelo que Deus está tendo ali é para dizer, se eu não estiver colocando essas regras, o desvio vai ser tal que vai fazer um estrago histórico, vai ser anos para corrigir isso daí. Que é o que aconteceu, a gente tá falando. Gerou, quer dizer, 400 anos, não, 70 anos de exílio, né? Caramba, 70 anos para uma geração entender que ela estava vivendo totalmente fora da lei. Nunca mais eles tiveram problema com idolatria, até hoje. Você não vê, tem casa de judeu que você não vê nenhuma fotografia.
Né? Então, Tanto que a dificuldade de alguns em aceitarem a Jesus como Deus encarnado é que eles não admitem, acham que isso é um tipo de idolatria ao homem. Mas, na verdade, nós sabemos que não, né? Porque é o próprio Deus. E Deus, ele veio justamente para assumir a posição de Adão. Mas isso é outra história, não vamos estender muito. Então, aí a gente já viu, então, que os escritos de Moisés foram desde sempre aceitos como sagrados. Os proféticos, eles foram aceitos à medida que as profecias iam se cumprindo. Isso estava na lei, essa era a segundo o padrão, se né? cumprir, né? Eles foram anexados, então, mais posteriormente. Não é que os profetas iam escrevendo e aquilo já se tornava a palavra de Deus. Foi algo mais posterior. Não, de Moisés era, mas deles não. Deles não, exatamente. Não, só quando se cumprisse mesmo é que era considerado. Agora veja, então, quando que chegou a ter um grupo de livros considerados sagrados, né? Pelos judeus? Aí é interessante, porque eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, não sei quantos conhecem essa Bíblia. Essa é uma Bíblia católica excelente, tá, pessoal? Recomendo muito. Em termos de comentários, ela é realmente muito boa. E aí, tem um livro na Bíblia católica que não tem na Bíblia protestante, nós vamos explicar daqui a pouco por quê, chamado Eclesiástico. Esse livro foi escrito ali mais ou menos 2, 3 séculos antes de Cristo. E ele já fala de uma divisão tripla. Ele fala assim, ó, isso é no prólogo do tradutor, né? Ele diz assim, ó, por palavras e por escritos, meu avô Jesus, aqui não é Jesus de Nazaré, né? Era um nome comum entre os judeus, ou Yoshua, tanto faz, né? Depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei, dos profetas e dos outros livros, né? E ele repete isso 2 vezes: leis, profetas e outros livros. É assim que a Bíblia judaica é dividida. Ela é chamada em hebraico de Tanar. E esse Tanar é um acróstico de Torá, que é Calma. Tem gente que fica ali, meu Deus, que confusão. Vamos parte por parte. O que é um acróstico? Tem gente que nem sabe o que é um acróstico, né? Um acróstico é como a gente forma as siglas que elas, por exemplo, SESI, Serviço Social da Indústria. Isso. Entendeu? Então, mas não então tá, o Tanar pode ser uma sigla. Então é uma sigla formada por palavras hebraicas. Palavras hebraicas, e é como eles chamam a Bíblia deles, porque engloba as 3 visões. É como se a gente, em vez de falar Antigo Testamento, a gente falasse Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Esse é o nome do... E como é que a gente chama agora em hebraico cada um deles e que forma Tanar? Então... o que quer dizer, então, Tanar, né? É essa junção dessas palavras Torá, do Tanar, então, Torá, Neviim, que quer dizer profetas em hebraico, o N do Tanar, né? E Ketuvim, que transliterando seria com CH, mas CH em hebraico se pronuncia que, né? Não que, pronuncia k. Mas a gente fala Ketuvim, né? A gente fala Ketuvim, mas é Retuvim. Retuvim. Então, essa essa junção dessas palavras e que formou a sigla Tanar, que é, então, o antigo... Acróstico que você falou. A Bíblia do judaico. Judeu. Então, eles chamam de Tanar, quer dizer, a Bíblia judaica essas três composições. Então, veja como aqui já falou, de leis, profetas e escritos. Isso. É exatamente isso, tá? E Jesus também fala, aliás, antes de Jesus, hoje é dia de bibliografia. Tem esse outro livro aqui também. Ai, gente, ele não tem mais essa capa, tá? É a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Ele é um historiador cristão do 1º século. E ele também menciona a respeito... Você falou historiador? Falei cristão, não, né? Ele é judeu. Um historiador judeu ele do não foi cristão. Isso. Alguns acham que ele se converteu, outros acham que não, enfim, pois né?
Ele é um historiador judeu do primeiro século. E ele fala dessa divisão e fala dos livros que compunham essa divisão. Não é exatamente do jeito que a gente tem aqui agora, né? Por quê? Porque Esdras... Perdão, 1º e 2º Samuel era um livro só, 1º e 2º Reis era um livro só, Crônicas era um livro só. Então dá menos livros do que os 39 que a gente tem, mas por causa desses rearranjos, desses rearranjos. Mas, ó, gente, isso tudo tá aqui, ó. Tem bibliografia aqui pra. E isso é interessantíssimo porque tá dando pra gente uma base de que não é uma escolha qualquer, ou seja, que foi, vamos dizer, manipulado pelas nossas religiões. É um homem que é um historiador dizendo, olha, isso daqui não foi uma sentada e alguém disse, a gente vai colocar só esses, porque os outros não convêm. Não, na verdade já havia um reconhecimento desses livros. E é interessante porque aí a gente chega no Novo Testamento e tem 2 grupos religiosos que não aceitam todos esses livros. Uhum. Mas o problema é deles, porque a maioria dos judeus aceitava e os fariseus e os escribas aceitavam essa Tanar completa que a gente tem, né? Então, veja, já temos testemunho de fora da Bíblia, inclusive falando a respeito disso. E temos o testemunho de Jesus também. E aí tá lá em Lucas 24, 44. Vamos abrir lá. Lucas o quê? 24, 44, né? Vamos lá. Diz assim. Qual a tua versão? NVT, né? NVT. Será que é esse? Não, eu acho que não é esse. É esse mesmo. Esse aqui é Jesus ressurreto falando do que as escrituras diziam a respeito dele para os discípulos, né? Uhum. De Emaú. Então, assim, em seguida disse, enquanto estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Alguns, então... chamavam, em vez de leis, profetas e escritos, chamava Salmos, porque Salmos era o primeiro livro dos escritos, tá? Então, o próprio Senhor Jesus já reconhece essa divisão tripla. Isso, que já é um padrão. Isso. E tinha algum concílio acontecido aqui? Boa pergunta. Porque a gente tá defendendo um lado aqui, dizendo assim, olha... não precisou de concílio porque a própria história está consolidando essa literatura. Mas existe concílio? Ele é válido ou não é válido? Acho que a gente tem que fazer essa separação e agora começar a estudar. Porque tem gente que vai dizer, os concílios foram muito perversos. Mas aqui no caso o concílio foi judaico. Sim, né? Então o primeiro concílio das escrituras foi o próprio povo judeu. O próprio povo judeu para discutir que livros eles iriam incluir. Esse foi o concílio de Jamnia. Tem 2, né? Aconteceu no 2º e no 3º séculos depois de Cristo. E provavelmente em reação aos cristãos. Isso. Vamos agora definir o que é verdade para os judeus. Então, o primeiro concílio que teve de judeus foi só no 2º ou 3º século depois de Cristo? Isso. Entre 1º e 2º século, né? Não, 2º e 3º século. Tá. Então, me confundi. Então, vamos lá. Ano 100 e pouco. Isso. Certo. 100 e pouco, depois 200 de Cristo. E pouquinho. Isso. Foi quando eles se reuniram. Por quê? Porque eles estavam discutindo 2 livros. O de Esther, porque não tem o nome de Deus mencionado, né? Mas, a partir do livro de Esther, por exemplo, veio a festa do Purim. Então, como que eles iam explicar a festa do Purim sem ter uma literatura? Exatamente. Então, não tinha como. E o livro de Daniel, porque as profecias, algumas tinham se cumprido e outras eles ficavam mais... então... Quem é esse filho do homem? Então, bem controverso para aquela época, né? Porque o Jesus, ele dizia que ele era o filho do homem, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que o processo de formação do cânon do Antigo Testamento foi uma coisa orgânica. Sim, exatamente. Não foi nada manipulado. É histórico... o reconhecimento, até o momento que você tem que parar e definir um pouquinho. Teve um outro cânon, na verdade, né? Um pouquinho antes disso tudo, mas que aconteceu não em Israel, mas aconteceu lá em Alexandria. Né? No Egito. No Egito.
Que aí é importante, porque você vai pegar o Novo Mas não era a Testamento. intenção formar um cânon, né? Não era, mas já era um tipo de, né? Acabou influenciando de Exatamente. certa forma. Porque já é uma seleção oficial quando você fez daquilo uma tradução para o grego da época. Você lembra? Isso é a Septuaginta, né? Exatamente, Isso. a Septuaginta. Então ela serve mais ou menos como se fosse já um tipo de de concílio, né? Ela não é um concílio, não é mas é uma seleção. Eles selecionaram. E aí é interessante porque aí entra a história de por que a Bíblia Católica tem mais livros no Antigo Testamento do que a Bíblia cristã. Ah, exatamente. Ela foi escrita aproximadamente um século antes de Cristo, a Septuaginta, certo? 2 séculos 2 séculos antes de Cristo. Não escrita, né? Ela foi uma tradução. traduzida. Que foi um Isso. pedido do imperador. É uma das possibilidades, né? Certo. De Filadélfo, lá do Egito mesmo, né? Sim, que queria que tivesse Ptolomeu. na biblioteca, que era a biblioteca mais importante de da época. Alexandria, né? Sim, então ele queria que esse material tivesse lá registrado. Se você não assistiu o nosso episódio a respeito de tradução bíblica, você tá meio que boiando aqui nessa Então nossa aproveita. conversa. Temos mais detalhes Aproveita. no nosso episódio. Isso, Exatamente. bastante detalhe a respeito dessa tradução. Então, essa tradução, pessoal, foi feita do hebraico e aramaico, que são as línguas do Antigo Testamento, para o grego. Então, vamos lá. Por que a Bíblia Católica, então, tem mais livros, né? Como a gente já estava falando, essa questão da Septuaginta, que tinha mais livros, e aí nós chegamos em São Jerônimo com a tradução da Vulgata, né? E aí, quando ele traduz a Vulgata, que é do grego da Septuaginta pro latim, ele mantém esses livros que não estavam no cânon judaico, Sim. tá? E aí Ou seja, em vez de ele pegar a Taná, ele pega isso, porque a ele não Septuaginta. pegou o original, ele traduziu do grego, né? Ele não primeiro, depois sim ele fez uma tradução dos originais. Mas mesmo ele, quando deixou esses livros, aí ele colocou, olha, esses livros a gente considera deuterocanônico, eles têm um valor menor. Deuterocanônico, para quem não entende, quer dizer que aquele que não é um cânon mesmo padrão. Tá? Então, deutero quer dizer que não é um sagrado, mas é um sagrado menos sagrado. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Quantos livros são mesmo esses deuterocanônicos? São 7, né? Baruque, 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico, e eu não lembro de um Deixa deles. Deixa eu ver se encontra aqui. Acho que você tem, mas eu só faltou um. Eu só lembrei de 6. Peraí. Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão. Eclesiástico ou Siraque, Baruque. Isso, exatamente. Então, até aquela citação que eu fiz, né, da Tanar, da leis escritos, profetas e escritos, era do Eclesiástico, do prólogo do Eclesiástico. São livros bons, tá, gente? Vocês podem ler 1º e 2º Macabeus, pode ler Eclesiástico, não tem problema nenhum. Mas fora do padrão. Exato, mas não considerando como sagrado. Macabeus tem a história interessante, né? Sim, mas 2ª Macabeus tem uma história mística. E isso para os judeus é inconcebível. E para nós também, vamos falar, não dá para ter como referência de fé. Então entrou aparece o espírito de Jeremias para entregar a espada, e aí eles não, né? Como o espírito de Jeremias. Não faz sentido. Então, todos os livros têm assim a sua relevância histórica, então, mas eles também têm uma implicação teológica divergente, pode ser? Pode ser. Que traga coisas que os judeus não são questionáveis. São questionáveis. E aí, quando que então, porque não havia cristão católico e cristão protestante, havia cristão. E aí, quando então chegou a Reforma Protestante, e aí sim, Lutero, quando foi formar o cânon, né, ele pensou, por que nós não voltamos ao cânon judaico?
se eles, que são o povo que recebeu a revelação, só aceitam esses, nós vamos aceitar o mesmo cânon que o judaico. Por isso que a Bíblia protestante tem menos livros do que a Bíblia católica. Isso, ficamos com a Taná. Isso. Na reforma, foi essa bifurcação. Isso. Só que aí, no movimento de contra-reforma... Isso é interessantíssimo, tá? A gente tem que gravar isso. No movimento de contra-reforma, a própria igreja, que já o Papa, se não me engano, Leão X, já tinha dito que eles não eram canônicos, eles estavam numa categoria inferior. Agora a igreja toma uma atitude para responder ao protestantismo. Então ele considera esses livros canônicos. E se alguém não aceitasse, deveria ser considerado herege. Isso, então, ou seja, foi a partir do Concílio de Trento. E o que é um concílio, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o que é um concílio, porque teve um concílio anterior da Igreja Cristã, que a gente vai falar no próximo episódio, que é sobre o cânon do Novo Testamento, que tratou sobre os livros que iam entrar como sagrados no Novo Testamento, tá? Mas aqui no Concílio de Trento, então eles estavam firmando que o cânon, tanto protestante quanto católico, no Novo Testamento, é igual, é idêntico, né? É só o Antigo Testamento. Então, o Concílio de Trento, ele chegou a essa conclusão. Então, como movimento de contra-reforma, nós vamos dizer que esses livros são sagrados e quem não crê neles é considerado um maldito. Né? A ideia de concílio vem dessa palavra conciliar, quer dizer, vamos reunir para ter uma coisa que seja comum a todos, vamos conciliar as ideias. Então, existem divergências, existem dificuldades de achar o que é comum e o que é o padrão. Então, nós vamos discutir para conciliar entre nós. Definir o que é o oficial reconhecido. Isso, porque tanto o primeiro concílio da Igreja Cristã não acontece nem para definir a questão canônica. Ele acontece lá em Jerusalém, quando a igreja está no livro de Atos, né? Debatendo a questão dos gentios que estão chegando. Isso. E o apóstolo Pedro toma a palavra ali e ele fala: queridos, eu tive uma experiência assim, assim, assado. Quando eu recebi uma revelação de Deus, que veio um lençol do céu com animais e Deus dizendo: mata e come, Pedro. E eu neguei. Quer dizer, toda aquela história está dizendo assim: olha, nós temos que definir agora o que a gente vai considerar para ser cristão, para eles não copiarem um modelo que é ritualístico judaico, que tem a ver com a nossa história, mas agora que nós temos Cristo, que é o nosso libertador, é o nosso Messias, é o nosso Cordeiro, a gente precisa definir o que um gentil ele vai crer para ser salvo. Não precisa praticar as obras de um judeu. Ele precisa entender a obra de Cristo, que é completa. Então, ali houve uma conciliação, um concílio em Jerusalém. Interessante, né? Então, que há muita essa questão da crítica aos concílios ao longo da história, mas o primeiro concílio, ou seja, a forma de se estabelecer alguma coisa, não é aquilo, né? Sobre criar algo novo, e sim o reconhecimento daquilo que é o real, daquilo que é o oficial, foi feito a partir dos apóstolos. Então foi uma normativa, um costume apostólico em definir isso através do concílio. Isso, sempre as lideranças sentando para conciliar e definir o que a gente vai declarar padrão. Mas é interessante o que o Vini falou, porque você foi certinho no negócio. Não é que eles vão pegar, vamos reunir todos, por exemplo, né, um concílio que vai decidir quais livros são canônicos. Os crentes, 400 anos depois, vamos definir então agora no modelo de concílio. Não, eles estavam seguindo algo que era costume dos apóstolos. Exatamente, já tem uma tradição. Eles só vão, então, agora registrar no papel o negócio. Isso. Tá? Mas vejam que já tinha registrado nos escritos de Flávio Josefo, esse Jesus ben Siraque, que é o livro de Eclesiásticos. O próprio Senhor Jesus já tinha falado isso, quando só mais tarde os judeus vão lá e ratificam aquilo, né? Exato, porque já era uma tradição entre eles aceitar todos aqueles livros como sagrados. Ou seja, o concílio não decide do nada. Sim, né? Ok, nós falamos do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento aí já é uma
uma história subsequente, né? Nós não estamos falando mais dos concílios judaicos e nem o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro, mas aí nós temos um momento que já passou o período dos apóstolos. Mas isto é para o próximo episódio. Já queria entrar, né? Pois é. Gente, e aí, o que vocês acharam do episódio de hoje? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa confusa? Fala pra gente ali nos comentários. Perfeito. Né? E quem ainda não deu like, tá na hora de dar o like, né? Isso. Só assim, quem ouve no Spotify, gente, nós conseguimos ler o que vocês escrevem, mas não conseguimos responder no Spotify. Tá? Então, desculpem se vocês puseram dúvidas lá. Talvez vocês tenham que tentar achar esse podcast no YouTube, pôr a mesma dúvida lá pra gente poder responder. Né? É isso aí. Bom, então por hoje, agora nesse episódio, paramos. Mas você já deixou seu like aí? Não ainda! Nem se inscreveu no canal. Assistiu a gente até agora e nem se inscreveu no canal? Pois é. Tá na hora de fazer uma inscrição, no Spotify também segue a gente, gente. É isso aí. Bom, vamos terminando então. Pro próximo episódio aí tem essa continuidade importante sobre o Novo Testamento, né? Tem muita coisa boa pra gente comentar e pôr na mesa aqui, né? A discussão, as dúvidas e tudo mais. É isso aí. Muito bem. Então, tchau, tchau, pessoal. Foi legal ter vocês conosco mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.